Falar pra tu que depois que eu comecei a trabalhar com proxy e trabalhar com a timeline dividida dessa forma, meus problemas de edição diminuíram bastante. E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, eu sou o Torugo e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês de forma super informal, porque eu tô até de pijama, um pouquinho sobre como tá sendo o meu processo de trabalho atualmente, principalmente sobre esses dois tópicos, proxy e você ter um pack de edição para cada cliente que você trabalha. Bora lá? Eu coloquei para renderizar um vídeo agora que tem 21 minutos e não é uma timeline muito complexa. É uma timeline longa que eu usei bastante trilha sonora para tentar dar uma vibe diferente em cada ponto e que sim, teve alguns itens sendo acrescentados. O ponto é que esses itens aqui de cima, principalmente, estão todos dentro dos packs de edição. Então, cada cliente, que é o pack de edição Caio Camargo, cada cliente eu crio um pack específico e geralmente esse pack é criado através do primeiro vídeo, que é o vídeo que a gente enche com mais coisa para ter todos os presets bonitinhos para as próximas fases de trabalho, vamos dizer assim. Então tá aqui, ó, Caio 1, tudo separado. Então todos os itens que eu usei no primeiro vídeo estão aqui. E aí conforme o processo de edição vai avançando, conforme o tempo, os projetos vão acontecendo, eu vou criando as outras pastinhas. Então, essa pack de edição são basicamente todas as animações, porque cada cliente também a gente pega um pack de animação específico e customiza para dar o charme bonitinho, para ficar uma linha editorial bem coesa. Então, beleza, aqui tem todas as animações, aqui eu deixei todos os textos separados, só que, por que eu ainda estou usando esse cara? Porque eu ainda não copiei a parte dos efeitos sonoros para essa parte. Então, a gente tem todos os efeitos de texto. Se eu tiver com a ideia fraca e precisar olhar, me autorreferenciar, vamos chamar assim, autorreferenciar os vídeos do Caio, é só eu ir nessa pastinha, pegar e colocar, e depois eu venho nesse arquivo geral aqui, procurar aquele arquivo em específico. Agora falando do proxy. A melhor definição dada pelo queridíssimo Anderson Gaveto sobre o que é o proxy é uma versão merda daquele arquivo final. Ou seja, Caio, todos os clientes, a grande maioria grava tudo em 4K. Gravando tudo em 4K, a gente tem arquivos grandes, mas o seu tamanho em si, sei lá, um arquivo de vídeo de 15 minutos ter seus 15 GB, seus 8 GB, não é um grande problema, porque upa, faz a edição, deleta, então o drive fica sempre com um espacinho interessante. Mas durante a edição, a resolução 4K acaba deixando a timeline lenta. Ou seja, com essa lentidão a gente tem travamentos. Com esses travamentos, o que acontece? A edição vai ficando cada vez mais difícil de você passar da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa da edição. Por conta disso, você gerar esse arquivo merda, porém na resolução final. Então, por exemplo, 4K é 2160 por 3840. Beleza. Mas vai estar nesse formato final de 2160 de 2160 por 3840, porém a qualidade do vídeo que eu vou estar vendo ali na minha timeline não vai ser essa. A qualidade ali vai ser 1920 por 1080 ou 1280 por 720. Então vai ser Full HD ou HD. O que isso me ajuda? Tem uma timeline muito mais lisa. E aqui que a gente está trabalhando com nessa linha e nessa linha aqui, o bom e velho chroma key, é a melhor coisa do mundo que existe para trabalhar com chroma key é proxy. E o Premiere tem esse botãozinho mágico que ele ativa e desativa o proxy na sua timeline. Então, você está editando, você quer ver como é que ficou a qualidade final daquela parte específica que você está trabalhando, você vem e clica aqui. Às vezes você pode selecionar aquela parte, né, e dar aqui um Enter para ele renderizar só essa parte para você assistir. Mas com esse botãozinho você tem esse dinamismo de poder... Ah, eu quero ver essa parte específica como é que ficou. Clica aqui, você vai ver na resolução final bonitinho, show de bola, sem nenhum downgrade, sem nenhuma coisa em específico. E um outro ponto para velocidade de edição que eu não preciso nem falar. Quer dizer, espero que você saiba disso, mas esse cara aqui, você sempre deixa ele no menor possível. Não tem porquê, não existe motivos para você deixar esse cara no máximo. Você trabalhando com uma timeline longa como essa, cara, né, faz bonitinho, show. E essa divisão de tela dessa forma, em deixar o pack em cima e a timeline embaixo, funciona bem para esse monitor grandão que eu tenho, mas mesmo editando no monitor do próprio notebook, isso aqui dá uma mãozinha na roda. Fica meio apertadinho as coisas, mas funciona, né? O que eu ganho uma dificuldade trabalhando no monitor menor é quanto a esta barra lateral aqui. Então, só fazer esse complemento para
informar vocês, eu gosto de deixar o Pre-Composer, que é o principal plugin que eu uso, isolado aqui. Então, como nele eu sempre vou buscar os efeitos sonoros, eu sempre vou buscar as principais animações de texto, então ele está sempre aqui no cantinho. Embaixo eu sempre deixo principalmente efeitos e essa pastinha aqui do próprio projeto que eu estou editando, além do pluginzinho de copy-paste também, que é um tesão. O Scope Lumetri, eu uso ele em paralelo com, nessa timeline aqui de cima, ou o controle de efeitos, ou o controle do painel de Lumetri em si, quando eu preciso fazer alguma edição de cor bem específico. As outras opções que estão aqui, vou fazer um vídeo específico falando delas, mas eu deixo todo o resto que eu preciso sanduichado aqui, e aí eu vou abrindo conforme eu preciso. E outra coisa muito legal, aproveitar que eu tô falando aqui da timeline do Premiere. Se você dá uma bisoiada aqui, a gente tem o símbolozinho da nota musical, a gente tem o Effects. Cara, é uma mão na roda, principalmente quando você tem o áudio, seja efeito sonoro, seja áudio de música, conectado com alguma coisa de vídeo. E você quer editar, só que você não vinculou um no outro. Você deu um agrupar. Se você vier e clicar aqui em específico, ele vai aqui em cima direto para a abinha de áudio essencial. E se você clicar no FX, que está presente também nos efeitos, né, nas inserções, vamos chamar assim, de vídeo, você abre diretamente a pastinha, a queridíssima controle de efeitos. E aí você pode fazer suas animações, seus ajustes, sem problema nenhum. É uma coisa que eu não utilizava muito, passei a utilizar esses últimos meses e eu ganhei uma velocidade de edição enorme. Esta manhã estou exportando, acordei bem cedo, agora são 6h55, 7 horas da manhã, e eu já consegui pôr para exportar esse vídeo. É esperar ele ficar pronto, subir ele no YouTube, avisar o cliente para ele fazer a revisão, avisar os meus pares para eles fazerem a revisão, todo mundo dando ok, a gente deixa ele programado bonitinho, show. Se as pessoas não derem ok, a gente faz uma segunda exportação, e não é sempre, dessa vez, eu decidi fazer isso porque a gente está com tempo, mas não é sempre que eu exporto a versão de revisão em 4K. Muitas vezes eu exporto ela em 2K, ou se eu exporto em 4K, eu exporto num CBR, num VBR ali, com 15, 10, que é só para ter uma visualização macro. Como a gente não tem que enxergar nenhum efeito trabalhando na sua máxima qualidade, uma decisão técnica para ganhar velocidade. Então, 2 horinhas aqui o PC vai ficar inativo, e fazendo essa exportação do arquivo menor, vamos chamar assim, seja de tamanho, seja de resolução, a gente consegue exportar em uns 40 minutinhos, 20 minutinhos, dependendo do que for. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal. Tento sempre manter uma qualidade, mas não é sempre que eu vou querer, porque em muitos momentos faz mais sentido registrar, eu colocar para fora aquilo que eu tô pensando que eu acho legal de compartilhar, ao invés de me preocupar com toda a estética. Então, acender a luz, posicionar a câmera certinho. Mas uma coisa que eu sempre mantenho é o áudio. Áudio bom é o mínimo. Agora, vou terminar de tomar meu cafezinho e vejo vocês na próxima. Se você é novo por aqui, se inscreve. Se você tem alguma dica de edição, deixa aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida que gostaria que eu aprofundasse, manda pra gente aqui, que vai ser um prazer responder. Tá bom? Valeu!